Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar dos mercados do Mercosul e também da União Europeia. Você vai ver que a multinacional francesa Danone, ela formalizou uma carta de desculpas ao governo federal brasileiro. Eu vou mostrar que o mercado da produção de carne bovina deu um revertério em relação ao preço da arroba. E vamos comentar também do mercado do leite em nível mundial. E eu vou conversar com Dalto Pivetta Carpes. Ele é especialista em marketing da Fert System. E nós vamos falar do plantio em nível, que gera benefícios econômicos e ambientais. E você vai conhecer o FS Nível. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos mercados do Mercosul e da União Europeia. Após um processo de 25 anos, o Mercosul e a União Europeia chegaram a um acordo para estabelecer a maior parceria comercial e de investimentos do mundo. A iniciativa abrange mais de 718 milhões de pessoas e soma um produto interno bruto, PIB, conjunto de impressionantes 22 trilhões de dólares. Para o Brasil, o tratado poderá ampliar o PIB em 0,5% ao ano, segundo estimativas do IPEA. E esse anúncio ele foi realizado agora na semana passada, durante a cúpula do Mercosul, lá no Uruguai, em Montevidéu. O pacto, contudo, ainda passará por uma revisão jurídica e também tradução, etapas que podem levar meses para serem concluídas. Somente após esse processo será possível proceder à assinatura formal. Ursula von der Leyen, ela é a presidente da Comissão Europeia e ela classificou esse momento como um marco histórico. E, segundo ela, o acordo é ambicioso e equilibrado. A relação entre o Mercosul e a Europa é uma das mais fortes do mundo. É um laço ancorado na confiança e com séculos de aprendizagem mútua. Hoje, estamos fortalecendo essa relação como nunca antes, disse a presidente. A Comissão Europeia ela tem cálculos prontos para mostrar ganhos de acordo com o Mercosul. Um aumento do produto interno bruto de até 15 bilhões de euros na União Europeia e com as empresas europeias tendo acesso privilegiado, quer dizer, tarifa menor e outras vantagens aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. E comparado aos concorrentes chineses, americanos e também outros países. Para o Mercosul, os ganhos seriam de aumento do PIB de até 11,4 bilhões de euros, ou seja, 72,6 bilhões de reais, mesmo com o comércio administrado na parte agrícola, ou seja, cotas, volumes quantitativos com tarifa menor. Pelo acordo, a União Europeia se compromete a isentar 82% das importações agrícolas do Mercosul e dar acesso preferencial com menor tarifa para 97% dos produtos. Os membros do Mercosul, por sua vez, darão acesso aos europeus a 98% do comércio e 96% das linhas tarifárias. E agora você vai ver que a multinacional francesa Danone, ela formalizou uma carta de desculpas ao governo federal do Brasil. A Danone confirmou o uso contínuo de soja brasileira em suas operações locais e também internacionais, respeitando as regulamentações ambientais, conforme comunicado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, agora na semana passada.
A declaração da Danone, ela foi formalizada em uma carta enviada pela companhia francesa ao Ministério da Agricultura e assinada por Laurent Sacks. Laurent Sacks é o vice-presidente executivo da Danone e também por Silvia Dávila, que é a presidente aqui na América Latina. No documento, a Danone destacou a importância da soja brasileira como um insumo essencial na produção de ração animal para a sua cadeia de laticínios em nível mundial. A empresa também pediu desculpas por possíveis mal-entendidos relacionados à sustentabilidade da soja brasileira, reforçando seu apoio às práticas agrícolas do país. A carta enfatiza o compromisso do Brasil com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, destacando iniciativas para proteger a floresta amazônica e promover práticas agrícolas responsáveis. A Danone disse: reconhecemos as associações comerciais e os agricultores brasileiros que se dedicam incansavelmente à sustentabilidade e à inovação no campo. Com a nova postura, a Danone busca reforçar o seu alinhamento às práticas sustentáveis brasileiras e, ao mesmo tempo, em que atende às regulamentações internacionais. A Carta da Danone representa um esforço para restaurar a confiança no relacionamento com o Brasil, confirmando a relevância da soja nacional na cadeia produtiva mundial. E agora você vai ver que o mercado da produção de carne bovina deu um revertério, ou seja, andou para trás em relação ao preço da arroba. O cenário do mercado brasileiro do boi gordo mudou bastante ao longo agora das últimas semanas, diferentemente do cenário de altas registrado em novembro. A primeira semana de dezembro foi marcada pelo declínio nos valores pagos pela arroba. E, de acordo com analistas da Safras e Mercado, principalmente o Fernando Henrique Iglesias, ele antecipou, na semana passada, a entrada de animais confinados no mercado e acabou contribuindo para que as indústrias alongassem as escalas de abate, ocasionando uma mudança de comportamento na compra de gado. Para Fernando Henrique Iglesias, ao menos no curto prazo, o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade do movimento de queda, considerando o aumento da capacidade ociosa das indústrias, em especial daquelas que atuam no mercado doméstico. O analista da Safras e Mercado, ele destaca que é preciso considerar também os problemas de demanda no mercado interno, que já não consegue mais acompanhar vamos dizer assim, o reajuste de preços da carne bovina, com a população optando por proteínas mais acessíveis, a exemplo da carne de frango. Já as exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam 1,109 bilhão de dólares no mês de novembro, em apenas 19 dias úteis, com a média diária de 58.420 mil dólares. A quantidade total exportada pelo país chegou a 228 mil toneladas, com média diária de 12 mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 4.865 dólares. Em relação a novembro do ano passado, houve uma alta de 28,6% no valor médio diário da exportação, um ganho de 21,4% na quantidade média diária exportada e um avanço de quase 6% no preço médio. E agora vamos dar um giro pelo mercado do leite em nível mundial. O preço médio dos produtos negociados representou um novo aumento de 360, representou um aumento no leilão de número 369, leilão de lácteos da plataforma GDT, que foi realizado na primeira semana de dezembro deste ano. O GDT Price Index,
que é a média ponderada dos produtos lácteos, passou por uma valorização de 1,2%, atingindo 4.193 dólares por tonelada. É o maior valor desde julho de 2022. Apesar de um cenário de alta no preço médio do leilão, diversas categorias apresentaram retração nos preços. E nesse cenário, a única valorização percentual ficou novamente para a categoria leite em pó, que, vamos dizer assim, obteve uma valorização de 4,1% no preço, sendo negociado, na média, a 3.984 dólares por tonelada, renovando o valor máximo nos últimos 2 anos. Por outro lado, a maior retração ficou com a categoria da manteiga, com uma queda de 5,2%, fechando com preço médio de 6.680 dólares por tonelada. A mussarela registrou uma queda de 4,5%, sendo negociada a uma média de 4.120 dólares por tonelada, enquanto o leite em pó desnatado, que também apresentou retração nos preços, teve uma desvalorização de 1%, batendo em 2.848 dólares por tonelada. Além disso, o queijo cheddar sofreu uma nova desvalorização de 3,2%, alcançando a média de 4.689 dólares por tonelada. E depois do intervalo eu vou conversar com Dalto Pivetta Carpes. Ele é especialista em marketing da Fert System e nós vamos falar do plantio em nível, que gera benefícios econômicos e ambientais. E você vai conhecer o FS Nível. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos dar uma viajada lá para a Rússia, falar da produção de trigo naquele país, que é um dos maiores produtores do mundo. E a Rússia, que é a maior exportadora mundial de trigo, ela está planejando reduzir a sua cota de exportação do grão em 2/3 para a próxima temporada, exportação entre 15 de fevereiro e 30 de junho do próximo ano, conforme foi reportado pela Reuters. A decisão do governo russo, anunciada pelo Conselho da União Econômica Eurasiática, reduzirá a cota para 11 milhões de toneladas, comparado às 29 milhões de toneladas enviadas no mesmo período desse ano. Além disso, as taxas de exportação de trigo serão elevadas em mais de 18% a partir agora da semana passada, desde o dia 4 de dezembro. E as cotas de importação para alguns alimentos básicos serão eliminadas, em uma tentativa de equilibrar o mercado doméstico. A redução nas exportações deve impactar significativamente países como Egito, Irã, Arábia Saudita, que dependem fortemente do trigo russo, inclusive o Brasil, para atender às demandas internas. Além disso, especialistas esperam que a medida ela tenha, vamos dizer, um efeito de alta nos preços mundiais do grão, devido à diminuição na oferta do mercado internacional. A decisão ela foi influenciada por uma safra menor do que o esperado em 2024, causada por condições climáticas adversas nas principais regiões produtoras da Rússia e também pelo aumento no volume de exportações nos últimos meses. E segundo a indústria econômica russa, a medida visa estabilizar os preços ao consumidor, evitar o esgotamento dos estoques domésticos e conter a inflação interna, especialmente em um cenário de possível necessidade de importações futuras para suprir a demanda interna. E agora eu vou conversar com Dalto Pivetta. O Dalto ele é especialista em marketing da Fert System, uma empresa aí de tecnologia que já está no mercado há muito tempo,
E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar do FS Nível, que é vamos dizer assim, um equipamento que ajuda, na hora do plantio, sair tudo homogêneo, tudo no mesmo nível. Então é uma tecnologia que já está disponível ao mercado e que pode fazer a diferença, tanto em termos econômicos quanto em termos ambientais. Dalto Pivetta, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Dalto? Muito bom dia, senhor Antônio, bom dia a todos que nos acompanham. É uma grande satisfação para nós da Fert System estarmos conversando com vocês hoje. Ô, Dalto, a Fert System tem uma série vamos dizer assim, de ferramentas que auxiliam o produtor. E ela tem, dentre essas ferramentas, ela tem o FS Nível, que é um implemento que ajuda o produtor a plantar assim, tudo certinho, como se o terreno fosse plano, né? É mais ou menos isso? Correto, senhor Antônio. A Fert System, ela possui uma série de componentes, né, de tecnologia para a semeadura, né, para equipar as semeadoras, aí, torná-las mais precisas. E um desses componentes, então, é o FS Nível. Ele é um equipamento que é usado, né, para manter, então, o deslocamento do conjunto trator e semeadora em nível. Ou seja, em áreas onde tem um relevo muito acidentado, né, muito ondulado, digamos assim, principalmente aqui nas nossas características do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, algumas características também da região mais central do Brasil também possuem esses tipos de relevo, né? É desejável que a gente consiga fazer esse plantio em nível. Por quê? Isso vai trazer inúmeras vantagens, né, para o nosso produtor, fazendo esse plantio nesse sentido. Na questão de manutenção de qualidade física do solo, né, ela vai colaborar para evitar a erosão do solo, ou seja, toda essa água oriunda da chuva, né, ela vai ser melhor aproveitada, porque os sulcos das semeaduras eles vão ser gerados em nível, e não em sentido de aclive ou declive. Então, sendo em nível, ele aproveita melhor essa água e não causa, digamos assim, ele desfavorece o escorrimento superficial e essa ocorrência de erosão. Então, o FS nível ele tem essa característica, né, de possibilitar a correção do nível instantaneamente durante o deslocamento do trator. Como na própria imagem apareceu ali, né, ele pode ser instalado no próprio para-brisa do trator, né, no vidro à frente do operador, e o operador vai monitorando conforme os sinais dos LEDs, né, vão se deslocando para cima ou para baixo, significa que o trator está saindo de nível. E a partir deste saindo de nível, ele consegue fazer a correção da rota do trator, fazendo com que ele entre novamente no nível, digamos, nível zero, né, de deslocamento. Então, isso é uma grande vantagem, que ele vai trazer essa característica de uma melhor manutenção das características físicas do solo, da palhada em superfície, da parte também nutricional do solo, né, que é muito importante, a gente não vai perder, digamos assim, os nutrientes aplicados com o escorrimento superficial da água, a gente não vai perder sementes, que hoje, digamos, ela faz parte aí de um alto custo, né, de produção, e a gente tenta trazer, então, cada vez mais soluções que venham a trazer maior rentabilidade para o nosso cliente, né, visto aí os altos custos de produção que estão acompanhando o mercado atualmente. Bom, eu posso, assim, só para tentar entender, foi muito bem explicado, tal, não resta dúvida, mas o FS Nível, então, é uma ferramenta que vai trazer uma estabilidade na hora do plantio, uma estabilidade, assim, vamos dizer, seguindo o nível do solo e fazendo com que a própria água da chuva ela seja mais retida devido à forma com que a plantadeira vai ser utilizada quando utiliza o FS Nível, é isso? Correto. Essa ferramenta ela vai instalada no trator, né, Sim. como já havia comentado. Então, a gente vai fazer o deslocamento do conjunto trator e semeadora de forma transversal, digamos, né, ao aclive ou declive. Então, por exemplo, a gente não vai favorecer, né, o deslocamento da água dentro do sulco. Sim, claro. Em aclive ou declive. Então, essa água ela vai, digamos, se distribuir pelo solo de forma horizontal, né? E não vertical, como se ela fosse num aclive ou declive.
Isso, então, favorece a questão de manutenção física, da qualidade física do solo, né? Não contribuindo para uma erosão, digamos assim. Então, esse FS nível ele faz um alinhamento entre o trator e a plantadeira, fazendo com que os dois trabalhem simultaneamente na mesma linha, no mesmo, vamos dizer, no mesmo horizonte, para poder não sair fora do nível. Essa é a função do FS nível. Correto, Sr. Antônio. Então, como o conjunto, né, estão acoplados, o trator e a semeadora, eles vão deslocar em nível, né? E isso também, se me permitem adicionar mais vantagens, né? Além dessa questão de qualidade física e nutricional, né, que a gente consegue melhorar, né, digamos assim, do solo, ele traz também uma grande vantagem no desempenho geral da semeadora, né? Porque hoje alguns componentes da máquina, eles são muito sensíveis a trabalhar de uma inclinação. Digamos, os dosadores de semente de fertilizantes, eles podem sofrer alteração no seu desempenho devido à inclinação do terreno. E quando a gente trabalha em nível, a gente favorece uma maior precisão de todo o conjunto durante a semeadura. Quer dizer, nós temos aí também terrenos que às vezes é um terreno assim, pouco declive, com pouco declive, mas aí tem as tais curvas de nível, né? E essas curvas de nível, geralmente, elas causam alguns problemas na hora de plantar, dependendo do equipamento. Então, se eu tiver o FS nível, eu vou plantar como se não tivesse curva de nível. Quer dizer, ele vai ajustar, o aparelho vai ajustar o terreno. Na verdade, ele vai nos auxiliar, né, no sentido correto de deslocamento, né, para mantermos aí o nivelamento do equipamento, trator e semeadora. É claro que vai ter situações em que a gente vai ter que, mesmo assim, fazer semeadura digamos, por cima ou através, né, dos terraceamento, como é no caso do estado do Paraná, que é uma região onde possui muitos terraços, né, para manutenção da qualidade do solo, da qualidade física, né. Então, a gente consegue fazer esse deslocamento, digamos assim, no mesmo nível do terraceamento. Entendi. Né? Não vai transpor ele num sentido diferente. Entendi. A gente vai obedecer ao sentido do melhor deslocamento do terreno e trabalhando de uma forma também nivelada, né? Entendi. Não, isso não resta dúvida que traz uma economia substancial para o produtor, e automaticamente nós vamos ter aí um plantio muito mais uniforme, um plantio mais correto e basicamente conter até um pouco essa erosão. E isso é fundamental, principalmente a erosão hídrica, né? Que causa estragos aí, dependendo do terreno, faz um estrago muito grande. Bom, com certeza. E ainda assim, ainda mais, né, senhor Antônio, a gente tem a questão de melhorar ainda o desempenho também do trator, né? Sim. Além dos componentes de toda a semeadora, do trator também são melhorados, porque a gente vai trabalhar de uma forma nivelada, né? Consequentemente, isso favorece a eficiência da tração do trator, diminui o patinamento, pode contribuir também para a redução do consumo de combustível, por o trator não estar fazendo um esforço de tração maior em aclives, né? Então, isso traz inúmeras vantagens aí para o produtor, que vão além, digamos assim, também da questão da qualidade física, nutricional do solo, também vai na questão operacional de todo o conjunto da mecanização. É verdade. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser conhecer mais a miúde, mais de perto, o FS nível, basta você entrar no site www.fertisystem.com.br e olha que eles têm muita coisa no portfólio deles. Tem uma série de ferramentas muito importantes para você que é produtor rural. Bom, eu conversei com o Dalto ele é o especialista em marketing da Fertisystem e nós falamos aí do FS nível. Dalto Pivetta, muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedor. Realmente é fantástico essa ferramenta. Muito obrigado e até a próxima. Nós te agradecemos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Falou, Dalto, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.